colocar a pergunta aqui e explicar por que eu pus essa pergunta novamente aqui, né? Nossa. Então, eu gravei um vídeo que o pessoal gostou bastante porque teve um monte de visualização aí, né? Para você entender o que a gente gravou, até o Arada comentou sobre isso. Eu deveria ter feito os 2 vídeos num só. A munição e vendo, deixa eu catar aqui, quer ver? Não, o tamanho tá bom, tá dando pra ver. Tá bom. Tá. É porque para mim aqui não dá para não ter noção aqui direito, né? Aqui a gente tá vendo de boa. Então, o que eu fiz aqui, né? Para explicar pro pessoal, né? Eu peguei uma munição não, eu só simplesmente coloquei dentro do estojo só o projétil, eu não coloquei propelente, nem espoleta, nada. E aí eu montei o projétil com o estojo, eu medi esse projétil antes, depois eu retirei esse cara, fiz a medição, pode ver, ó, o projétil original, quanto que ele media? Vou pegar aqui um do meio aqui, da Marcondes. Ele media quase 356. Aí depois eu retirei ele do estojo, ele caiu para 3,5. A parte de fora do estojo, não aquela parte que estava dentro do estojo, ele estava com 356,6, ó. Ele deu até uma estufadinha. E a diferença que ele deu da parte que ele era original para depois foi de 0,0, aliás, 0, né? 0018. E aí o que eu fiz? Eu montei esse experimento de novo, né? E passei no Factor Climp. E aí ele caiu mais um pouquinho aqui, ele foi para 0,3540, né? Ele caiu mais um pouquinho aqui, né? Então por isso que eu coloquei essa pergunta para fazer para vocês aí. Não sei, vocês devem ter visto o meu vídeo aí. E para vocês dizerem aí o que vocês acham, né? O uso do Factor Climp Die altera o diâmetro original do projétil. E aqui tem 2 perguntas, né? Munição, porque o que eu tô falando isso? Porque alguém assistiu o meu vídeo e a pessoa comentou sobre o meu climp. É que o que eu fiz? Eu regulei o DAI, né, as ferramentas, e fiz só essas. Na realidade, não estava fazendo a munição, eu estava fazendo um experimento, né? Então, o que aconteceu? Como eu climpei tudo, eu fiz o mesmo climp para tudo, para todos os projetos ter a mesma. Para a experiência ser a mesma, né? Não poderia fazer um experimento de um jeito, outro de outro. Então, eu estava regulado e eu vi que tava climpando muito, ele tava marcando o estojo, entendeu? Mas eu deixei do mesmo jeito, porque eu falei assim, o que vai ficar para um projeto vai ficar para todos, né? Se der uma alteração para um, vai ter para todos. E aí uma pessoa até comentou que eu tava usando muito climp, que a munição não tava bem feita, né? Não foram até nem essas palavras que a pessoa usou. Na realidade, o experimento foi esse, né? Então, o que eu vou perguntar para vocês aí? Vocês usam o Factor Climp? E se vocês já tiveram essa experiência, se ele altera o diâmetro original do projétil. E a segunda pergunta, munição de pistola precisa do crimp? Fala aí, Marcílio. Ó, Puim, fala aí, responde a nossa pergunta aí. Eu não tenho prensa e nem DAIs. Então isso quer dizer que até mesmo projeto jaquetado é bom fazer abertura. É que quando você recalibra o estojo, né, ele volta à parte original, né, se você vai colocar munição e sem abrir a boca, ele arregaça, pode ser até a jaquetada é capaz dele amassar a boca do estojo se você não abrir, né. Então tem que fazer a abertura. Então, ele fecha demais, né, ele volta à situação original dele de quando ele foi fabricado, né? É esse o propósito do calibrador. Então, quando você vem com a munição, com o projétil, mesmo que ele seja o jaquetado, né, que você entende assim, que o jaquetado ele abriria, ele empurraria o estojo e abriria, né, mas tem que abrir a boca para ele alojar pelo menos a parte da bundinha do projétil para depois ele entrar, né. Então, ele precisa abrir a boca assim. E munição de pistola, precisa de climp ou não? É que eu falei que não precisa, porque a munição de pistola é o taper crimp. É só para não chega nem ser um crimp, é só para ela tá aberta assim, ela tá
cônica ele só para voltar no lugar. Fala aí, Arado, você quer comentar sobre esse assunto aí? Precisa falar mais sobre isso ainda? Vocês não enjoaram, não? Eu acho impressionante como vocês gostam de voltar no mesmo assunto e rende, né? Vocês querem falar de novo? E eu falo de novo, não tem problema nenhum. Fala aí o que você acha aí do... Factory Creep Dye altera o diâmetro original do projeto? Sim, altera. Por que que existe dúvida sobre isso? Não deveria haver dúvida nenhuma. É óbvio que altera. Você sabe como é que é feita a calibração de um projétil? Sei. Como que é feito? Você coloca o projétil acima do diâmetro que ele deve ter, coloca lá na ferramenta que é muito parecido com o die, e ele passa por dentro o quê? Pressionando o corpo desse projétil para adquirir o diâmetro que o fabricante quer. É muito parecido com qual dye? Com o Factor Crimp. Pois é. Aliás, a ferramenta que faz a calibração do projétil, como é que ela chama em americano? É o die de calibração. Ah, tá. Eu pensei que teria um outro nome. Eu tô com uma máquina, inclusive eu tô com a prensa de calibrar projétil, eu tô olhando para ela aqui, ó. É que ela tá longe de mim e eu tô com preguiça de pegar ela para mostrar. O processo de você calibrar o projétil é exatamente igual ao processo de você passar um estojo no calibrador ou mesmo no Factory Crimp Die. Qual é a diferença de você passar um projétil no calibrador e passar um projétil no Factory Crimp Die? A diferença é que no Factory Crimp Die você tem um estojo em volta dele. Simples assim. Vai amassar. Óbvio que vai amassar. A pergunta é até que ponto isso vai interferir no disparo, em primeiro lugar. Eu não estou sendo taxativo nem definitivo dizendo que isso vai interferir no disparo. Pode ser que interfira, pode ser que não interfira, pode ser que interfira menos. Eu tenho comigo, pelas experiências que eu fiz e pelas experiências de outros que eu presenciei, que ele altera para pior, ele não melhora. O segundo ponto do Factory Crimp Die é você entender quando ali inventou essa merda e botou no mercado, qual é o princípio que eles tinham colocado no Factory Crimp Die. Factory Crimp Die, quando ele foi apresentado pela primeira vez, era uma maneira de você colocar um crimp mais forte sem que você tivesse que danificar o estojo. Porque o que acontece? A ferramenta do crimp, ele é um degrau assim, ó, que aí você coloca o estojo aqui e esse degrau ele vai empurrar a parede do estojo para dentro. É assim que funciona um crimp. Se você coloca um crimp muito acentuado e você precisa colocar muita força nele, o que acontece? Você amassa o meio do estojo. Ele fica com um vinco, assim, o estojo fica dobrado, assim. É bem típico de excesso de crimp. Quando você olha um estojo com um meio dobrado assim, o diagnóstico é excesso de crimp. A Factory Crimp Die, ele veio para quê? Para que mesmo que se você fizesse uma dobra no meio do estojo, na hora que ele saísse, ele tinha um anel de metal duro embaixo, assim, aí ele colocava o estojo de volta para a posição normal dele. Aí uma das vantagens que se marketeava era que você poderia dar mais crimp com o Factory Crimp Die. Eu não sei por que essa bosta no Brasil ela ficou tão popular, ficou tão imprescindível, ficou tão necessária. Eu não entendo. Porque essa discussão não tem nos Estados Unidos, pelo menos nos grupos de recarga que eu costumo olhar, não tem tanto preciosismo com o Factory Crimp Die como a gente tem no Brasil, cara. Então esse é o ponto. Então, respondendo, Factory Crimp Die altera o diâmetro do projétil? Eu vou pegar a prensa aqui, peraí. Isso é uma prensa de calibrar projétil. Isso é uma prensa é um calibrificador, na verdade. Ele calibra e lubrifica. Isso aqui é para projétil de chumbo. Aí você coloca o die, ele está aqui dentro. Ó. Esse aqui é o pino, que na hora que você vai fazer... Na hora que você vai fazer na hora que você faz esse movimento, ele passa o projétil e ele lubrifica as canaletas ao mesmo tempo que ele vai fazer a calibração. Simples assim. E muito bem observado pelo Valdo, para você calibrar um projétil, é importante que o projétil ele esteja num diâmetro maior daquele que você quer que ele fique, né? Então, se você quer uma calibração 357 do projétil, você tem que usar um projétil no mínimo 358, né? Porque senão ele vai passar direto. Então, né? esse é o ponto. Senão vai passar direto, não vai nem... Se você colocar um do 357, é capaz até que ele fique torto, né? Então, a questão do Factory Crimp Die alterar o diâmetro original do projétil, eu acho que não deveria nem existir dúvida sobre isso. A pergunta que se faz é até que ponto isso interfere no disparo. E o crimp que não se fala químico? Mais. Não, quer falar de crimp químico? Ok.
Tem um negócio que não se fala mais disso, muito porque a Recarga Clube, que provavelmente é a maior vendedora de Dillon no Brasil, não vende os kits da Dillon com o DAI da Dillon. A Recarga Clube vende os kits da Dillon com o DAI da Redding. Mas o DAI da Dillon de 9, ele deixa o cartucho assim, ó. Que é a famosa garrafinha de Coca-Cola. Ué? Isso, visualmente, é muito feio. Fala, Walter. Não, é que eu nunca vi esse efeito que você falou. Eu já vi. Eu Procura na imagino, internet o que Arada. você acha. Imagina, Arada, que o primeiro DAI de calibração fecha muito estojo, não? Aí na hora que vai abrir a boca... Ele volta o DAI de estojo calibração. para dimensão padrão. Não, o DAI da Dillon, especificamente de 9mm, ele é famoso porque ele faz o efeito garrafa de Coca-Cola. Em Americanas também chamam de garrafa de Coca-Cola. O efeito garrafa de Coca-Cola. Quando você olha a primeira vez, você acha até estranho, você acha feio. Você fala, nossa, é porque é esquisitão mesmo. Você imagina um estojo de 9 que ele é cinturado assim, ele é para dentro. Só que isso tem uma razão de ser. Por que a Dillon fez isso? Porque a vasta maioria dos usuários de Dillon nos Estados Unidos, de 9 principalmente, usa competitivamente. Então os caras fazem milhões de munição. Os caras carregam muita munição de 9mm. E aí, o fato do estojo ele ter sido calibrado a parte do meio mais para dentro, ele promove um engastamento melhor no projétil. Nesse caso, se você usar esse DAI, aí eu arrisco a dizer que talvez você até possa não fazer o crimp. Talvez. Mas ainda assim é recomendável você fazer o mínimo de crimp para pelo menos voltar a boca deixar a boca no diâmetro correto. Mas esse é o único caso, você vê que é um caso bem específico, e eu estou sendo taxativo em dizer que talvez, nesse caso, você possa, em algumas situações específicas, não fazer crimp. Mas ainda assim, é recomendável que você faça. É só por isso. Crimp químico. Como o Val está pedindo. Crimp químico, o que é? Nada mais é do que um adesivo químico que você não, né? Normalmente quem faz isso é a fábrica. A CBC, inclusive, ela faz muito isso em algumas munições da CBC, toda vez que tem químico. E você não sabe que tá a cola lá. Que é uma cola à base de acrilato, né? Mais popularmente conhecido como Super Bonder. É um composto muito parecido, assim. Ele deve estar muito perto de uma composição do trava-rosca. Ele está mais para o trava-rosca do que para a cola que cola tudo. E você passa isso não só na boca do estojo para o projétil ficar grudado, como também no bolso da espoleta, para você promover um selamento, né? Mas mesmo em munição convencional, a fábrica muitas vezes ela se vale do crimp químico. Mas isso é porque tem uma razão muito simples, né? Às vezes dá errado a reação da liga da jaqueta do projétil com a liga do estojo. E aí, principalmente munição jaquetada, aí o projétil não engasta, ele não fica parado lá. Aí a solução seria você dar uma apertada no crimp, né? Mas isso a fábrica não vai fazer, porque a munição fica feia pra cacete. Então eles se valem no crimp químico. Outro tipo que seria um tipo de crimp químico, mas não é um crimp químico, é um selante, né? Que normalmente é a base de piche, mas esse tem especificação militar. É piche mesmo, o negócio é preto. Eles dão uma pincelada de piche e colocam o projétil lá. Isso só fazem com munição militar, tá? Então a gente está falando de 9, 556 e 308. Isso daí, na especificação militar, é mais para impermeabilizar mesmo, para promover um selamento à prova de líquido, né? Porque tem uma prova na especificação do 9, por exemplo. Eu não lembro exatamente qual era a especificação, mas ele tem que aguentar durante tanto tempo, alguns minutos, numa profundidade tal, e eles ficam monitorando lá se não gera nenhuma bolha. Se saiu bolha é porque está entrando água na munição, né? E aí, para você conseguir promover uma vedação melhor, eles fazem esse selante à base de piche. Por isso que muitas vezes você pega munição
militar, que você vai desmontar no martelo de inércia, você sofre pra caramba. Você vai ter que usar 2 martelos, né? Porque um quebra. Ou quando você vê estojo deflagrado de munição militar, ele tem uma marquinha preta lá assim, bonitinha, aonde o projétil estava. Mais alguma coisa sobre CRIMP, seu Valdo? Não, era mais ó, pra gente fechar esse assunto aí. Ah, só pra fechar esse assunto de uma vez, nós vamos refazer esse teste que eu fiz aí, né, Arada? De uma maneira melhor aí, com mais projetos, pra gente ter uma amostragem maior aí. O Marcelo aqui, boa noite, senhores. Eu forçando o climp não teria a possibilidade de amassar o chumbo e o projétil ficar solto, porque acaba o estojo. Peraí. Porque acaba que o estojo volta e o chumbo fica com medida menor. Não, né? Dá calibrador Você chegar nesse ponto, eu entendi o que o Marcelo disse. Que você faz muito crimp assim, ó, aí o estojo ele empurra o projétil para dentro, diminui o diâmetro, certo? Só que o estojo é mais elástico do que o projétil, ele volta. Sim, acontece isso, Marcelo. Se Quando apertar acontece demais. isso, você já passou do ponto e o projétil já é irreversível. Você vai usar ele por sua conta e risco. Se você estiver buscando carga de precisão, é melhor descartar. Mas como a gente, a maioria das vezes, não está empurrando o para-bala para trás, então você acaba usando desse jeito mesmo. Mas acontece isso. Principalmente se você der muito crimp em projétil de chumbo.